Glória a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Paz e graça de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Graças a Deus pela riqueza do nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, que conduz a igreja no caminho que deve andar, para que ela nunca se afaste da justiça de Deus. É importante você, nós, servos e servas de Deus, entendermos que fomos justificados por Deus, pelo seu sangue, e é justo que venhamos obedecer os seus mandamentos, que são leves, não são pesados. Ninguém pode dizer que a palavra de Deus é pesada, porque não é. Não para os justos. A Bíblia diz que o justo vê a obra de Deus e se alegra. Talvez aí você não esteja cumprindo essa palavra, se alegrar na obra de Deus. E se alegrar na obra de Deus é concordar com os irmãos, independente da condição que eles estão fazendo. Não compete a nós criticarmos, falar mal, denunciar. Não. O Espírito de Justiça, o Espírito de Santidade, não deu essa triste função a quem quer que seja, para ver problema dos outros. Sabe como é que a gente vê problema dos meus irmãos e ajuda eles? Não é denunciando o mal. Não é muitas das vezes chegando nele, você está errado. Não é assim não, irmão. A sabedoria de Deus enche a terra da glória do Senhor. A gente pode ajudar os irmãos que estão em falha, sabe como? Dando a ele uma direção. Dando a ele um caminho suave. Dando a ele, por exemplo, o seu próprio exemplo. Amém? Desta forma, independente de você ganhar ou perder, você continua. O vencedor não joga a toalha nunca. Ele perde, mas a toalha ele nunca joga. A não ser se o que está em jogo é muito alto o valor. Então ele prefere jogar a toalha para não deixar aquilo que vale muito correr risco. Porque no livro de Hebreus, no capítulo 26 em diante, 27, salvo engano, no capítulo 12, no verso 26 em diante, vai dizer: aquele que tem um reino do qual não pode ser abalado, retenha com firmeza e sirva a Deus agradavelmente. Então eu tenho que ser firme nas decisões para que Deus seja louvado, para que eu agradeça a Deus, para que eu venha agradar a Deus e não a mim. Então tem decisões na minha vida que vai me descer, vai me afundar. Mas eu descendo, eu me quebrando, eu estou agradando a Deus. Porque Ele é poderoso para remendar os pedacinhos que ficar. Por que eu estou falando isso? Porque não é só servir a Deus. Tem que servir a Deus e servir em justiça e santidade. Livro de Lucas, capítulo 1, no verso 73, 74, 75. Tem que ser em santidade, irmão. Em justiça. Outra palavra, irmão, não é verdadeira, não. É em justiça e santidade. Amém? Nos acompanha aqui. Eu já fiz um vídeo nesse versículo que eu li, mas eu vou ler de novo, porque eu quero fazer o versículo, eu quero fazer o vídeo do versículo de baixo, mas vou ler o primeiro, para a gente ter noção do de baixo. Jeremias 8, 13 e 14 diz assim: eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas e o que lhes dei será tomado dele. Porque estamos sentados aqui? Reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas e pereçamos ali. Pois o Senhor, o nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, porque temos pecado contra ele. Eu quero aqui dizer uma palavra profética. Olha para cá, profética. Nada, olhe para mim, no nome de Jesus, olhe para mim, não tira o olho não. Você pode ser bispo, apóstolo, pastor, olhe para mim. É fé, não é entendimento, é fé. Não há nada diante de Deus que é irreversível.
a não ser o seu adversário, o juiz do seu adversário. Olha para mim, não há nada diante de Deus que não é reversível. Deus reverte, cria, faz, renova, quebra, molda. Se você errou, pecou e foi condenado até por Deus a passar por situações adversas, eu quero dizer para você, olha para cá. Você precisa se esforçar para convencer o Todo-Poderoso, aleluia. Deus te dá poder. Deus já te deu poder, Deus já te capacitou para você convencê-lo. E se você usar as palavras corretas, lembra do livro de Jó, lembra da vida de Jó. Jó está passando por uma situação horrorosa, Jó está perecendo, a carne de Jó está perecendo. Mas lembre, no Jó, no capítulo 23, ele diz, mesmo ele perecendo, a dor lhe deu essa sabedoria, essas palavras genuínas. E ele disse, se eu soubesse aonde Deus estaria, como encontrá-lo, eu me chegaria diante dele, e diante da sua grandeza, ele não me puniria, mas antes encheria minha boca de argumento e eu me defendia dessas acusações. Ei, olha para mim, não entrega os pontos, não interessa o que está acontecendo, não interessa que tipo de aflição você está passando. Lembre que poderoso é Deus para encher a tua boca de argumento e tu se defender, tu mesmo se defender diante do acusador, que tu é inocente. Quando tu assume a culpa, mesmo tu não tendo, tu está mostrando para Deus que tu é um homem e não apenas uma pessoa qualquer. Lembre, não entrega os pontos, não fuja, não saia fugindo, não. O teu Deus está diante de você, a glória dele está na tua retaguarda. Então ele está te vendo, ele só está deixando passar essa situação para que você se levante no meio daqueles que te acusaram, no meio daqueles que dizem que você é fraco, que você não consegue. Esse Deus está na tua vida, esse Deus está na tua retaguarda com a sua glória, mas ele está deixando você se levantar no meio dessa tempestade, para que todo mundo saiba que é pela fé, não é porque entendeu. É pela fé que chega até Deus. É pela fé que vence o mundo. É pela fé que tampa a boca de leão. É pela fé que você vence reis. Ei, talvez os doutores da lei estão te aconselhando que você deve seguir isso, fazer isso, e a tua vida não mudou. Antes piorou, tu está enfermo, está empobrecido, tu só sabe falar deste mundo. Lembre, é pela fé. Não saia fugindo daquilo que Deus te deu, não. Porque este povo aqui disse, Deus nos condenou e nos deu água envenenada. E Deus faz isso mesmo. Deus dá uma palavra para tu pecar. Sabe por quê? Porque tu não creu na verdade do amor dele. Mas no dia que tu crê na palavra de Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso vai te apoiar, vai te dar vitória, vai te honrar onde quer que você vai. Porque Jesus é o amor do Pai e a sua palavra é a verdade do Pai também. Na medida que você crê na palavra e pratica na tua vida, você está honrando o Pai através do Filho. E assim, ninguém toca em você. Não importa os Jordões que está passando, não interessa o problema, a ventania, o frio. Se levanta no meio disso aí. Fecha a boca do leão. Porque Deus é com você. Deus já conversou. Não saia fugindo como esse povo aqui. Teve medo. Porque Deus os condenou e deu água a beber envenenada. É isso mesmo. O pecado de uma pessoa faz com que Deus libere palavra para matar eles mesmo. Sim. Mas aonde entra Jesus aí com misericórdia, filhos? Por que você tem que sair correndo? Em vez de você enfrentar o problema onde foi criado, você foge e deixa o problema para os outros. Você está sendo covarde. A igreja que abrir aqui não está dando lucro, fecha. Vou abrir onde dá lucro. Você está sendo covarde e corrupto e ímpio. Porque aquele ministério ali salvava uma alma que seja, ou duas, ou três, ou todos. Mas você julgou que não dá e fugiu do compromisso do Espírito Santo. Essa palavra aqui é para qualquer pessoa. Muito mais para pastores, que Deus colocou num bioma qualquer, num buraco qualquer, e ele disse que lá não vai ficar porque não dá lucro, ninguém está vendo ele. As obras dele não vão aparecer, e ele precisa estar na mídia. Que pastor é esse que não está na mídia? Eita, moço, lembra de Jeremias, lembra de Elias, qual era a mídia desses homens? Também lembra de Isaías, que foi para a mídia. E quando Deus veio buscar ele, veio visitar ele, precisava do seu profeta, não achou. Lembra disso? Deus teve que fazer em Isaías o que já tinha feito antes, limpado.
Lembra disso, talvez seja o seu caso. Você está na mídia, se sujou, e na hora que Jesus te visitar, não vai te encontrar não. Aí Jesus tem que te limpar de novo, porque você foi covarde. Fugiu das dificuldades. Fugiu da santa palavra de punição, porque qualquer dificuldade que Deus dá para nós é para nos purificar, é para nos punir pelas nossas falhas. Por que eu li o 13? Porque Deus ia buscar o fruto, a uva e o figo, e não achou. Então Deus liberou a palavra para destruir aquele povo. Mas a intenção de Deus é que esse povo voltasse para Deus. Ó Deus, pecamos. Perdoa-nos, Pai. Tem misericórdia. Eu falhei, meu Deus. Cada um assumisse a sua responsabilidade, ou aparecesse um como líder. Eu fui responsável, Pai. Eu deveria instruir. Eu deveria ensinar a verdade. Eu deveria viver, mas pecamos. O Senhor tem total razão quando nos pune. Perdoa-nos, Pai. Eu vou tentar, Pai, juntar aqui força para limpar. Eu vou, Jesus. Prometo que eu vou me doar, vou me dedicar para limpar. Me ajuda que eu limpo. Pronto. Convenceu o Todo-Poderoso. Mas fugir, porque não está dando lucro. Fugir fugir da punição de Deus, isso é covardia. Homem não faz isso, homem assume. Homem assume sua responsabilidade e o castigo que vem de cima. Assume sim. Homem é homem. Ele tem consciência viva, se ele errou, ele sabia. Seja homem diante de Deus. Seja homem para fazer as coisas de Deus. Seja homem para assumir responsabilidade. Fale para as pessoas que você não concorda com elas na sua carnalidade. Fale para elas. Fale para elas que você é a porta do céu. Fale para elas. Fale para elas que você tem uma palavra que é profética. Fale para elas. Aquele que vier para você, foi Deus que trouxe. Aqueles que não vier, Deus não trouxe. Não te preocupa com aquele que Deus não trouxe. Não é tua responsabilidade. Mas aquele que Deus trouxe, é tua responsabilidade. Abrace, ame, cuide, zele. Mas lembre, não seja um fujão da verdade. Ô pastor, bispo, apóstolos, se essa palavra servir para você, pega. É tempo de ajoelhar e falar para Jesus, eu fugi da verdade. E a prova talvez está na tua mão, viu, o bispo, apóstolo, pastor? Vê tua mão se está limpa ou se tem algum fragrante. Talvez tua mão esteja de fragrante. E eu não vou estar repetindo essa palavra porque eu daqui já sei que está. Então, tu tem que acertar com Jesus. Eu tenho fragrante na mão. É Jesus, irmão, não tem jeito. Não adianta você ir pro Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, se acertar com ele. Olha, ele vai te ajudar, mas ele vai dizer para você o seguinte: espera pelo meu filho. Eita, palavra dura. Espera pelo meu filho. Ele vai dizer isso para você, irmão. Ele falou para mim, fala para mim tudo direto. Damásio, espera pelo meu filho. Ele vai falar contigo, mas ele vai dizer para você esperar pelo filho dele. Tá compreendendo o que eu quero dizer, né, irmão? Tá compreendendo. Você é uma pessoa inteligente, você sabe. Mas não fuja dos olhares de Jesus. Não fuja, porque você vai, querendo ou não, cedo ou tarde, vai se encontrar com ele. Amém, Jesus? Graças a Deus.